Olá, você já me conhece, eu sou o delegado Fernando Veloso e estou em campanha para deputado federal. Você que acompanha os meus vídeos tem visto que eu tenho enfatizado muito numa bandeira que trata do trabalho para o preso. Preso bom é preso trabalhando. E para isso eu vou bater um papo aqui com duas pessoas que sabem muito desse assunto. Eles são da Associação Nacional de Técnicos Especialistas Penais. É o presidente e a diretora executiva, é o Carlos Santos e a Vânia Viana. Então quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente, ajudar a entender essa história. Eu tenho como abrir aqui esse nosso podcast enfatizado muito as vantagens, os benefícios para a sociedade, para o cidadão, que não tem nada a ver com o sistema, que não tem ninguém preso lá, que não tem parente trabalhando numa unidade prisional, que não é do mundo do direito, que não é policial, mas tem todo o interesse do mundo que esse pilar importantíssimo para a segurança pública, que é o sistema penitenciário, funcione. E eu tenho dito que no Rio de Janeiro ele não tem dado o retorno que ele precisa dar. Então, sou grato, Carlos, sou grato a você, Vânia, por cederem o tempo de vocês para a gente trocar essa ideia aqui. Então, vamos começar elas primeiro, né, Carlos? Sim, sim. Vamos dar a palavra para elas primeiro. Vânia, fica à vontade, seja muito bem-vinda. E explica um pouco para a gente, né, qual é o trabalho que a Anatesp desenvolve. Fica à vontade. Pois é. Com relação à Anatesp, eu gostaria que fosse falado pelo Carlos, tá, Carlos? Sim, sim. Eu acho que ele tem mais propriedade para falar desse assunto. Sim. Então, a Anatesp ela é uma entidade que surgiu com a necessidade de agrupar os estados do Brasil, os servidores penais do estado do Brasil, em um propósito de representatividade. Até então, a gente não tinha essa representatividade, que seria fazer a interlocução com os deputados, os senadores, enfim, as entidades outras que são da política. Então, a gente fez essa entidade para servir os servidores de todo o Brasil. A gente está, desde 2020, rodando aí há um ano e pouco, já com a efetividade na nossa entidade. Então deixa eu fazer um parêntese rápido aqui para a gente esclarecer para quem está acompanhando a gente aqui. Dentro do universo prisional, a gente tem os policiais penais, que foram reconhecidos como tal a partir de uma lei complementar, recente agora, 104, mas dentro desse universo que é pouco conhecido pelas pessoas, a maioria das pessoas ignora, desconhece, você tem também o pessoal que é da área técnica, são os agentes de execução penal. Sim. Então a Anatesp, ela representa os interesses, em especial, dos agentes da execução penal. Agora vou passar a palavra para ela de novo, Vou pedir para ela explicar para a gente que papel é esse que os agentes da execução penal desempenham dentro desse mundo penitenciário que as pessoas pouco conhecem. Certo. Olha, a maioria das pessoas conhece o papel do agente penitenciário, que é o papel de guardar, de custodiar, né? Mas o sistema ele é muito amplo e talvez a população em geral não sabe que ali dentro tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem advogados, tem médicos, tem professores, tem pedagogos. Por quê? Porque é preciso efetivar aquilo que a Lei de Execução Penal traz para a gente. Né? O que é que a Lei de Execução Penal traz para a gente? Ela traz dois objetivos já logo no seu artigo 1º, que é efetivar a sentença penal, porque se o indivíduo errou, ele vai ter que cumprir uma penalidade, o objetivo dessa pena depois é para ele não reincidir, vai servir de exemplo para ele, vai servir de prevenção, mas tem que servir também de punição. Então, vai ser efetivar essa sentença e também reintegrar esse indivíduo para quando ele voltar para a sociedade, ele ter condições de lá permanecer sem reincidir, sem trazer mais gente com ele. Porque o que mais acontece é que quando esse indivíduo sai do sistema, ele que ficou só preso e não teve nenhum tipo de tratamento psicológico ou mesmo conhecimento dos seus direitos e deveres, porque tudo isso você pode analisar no processo de execução dele e tudo. O que ele faz? Ele volta para a sociedade de onde ele veio, mas ele volta pior do que ele entrou. Vou fazer uma pausazinha? Me permite uma pausazinha? Só para a gente contextualizar para o pessoal aqui. Então, o pessoal da execução penal, que quando fala execução penal, o leigo pensa assim, vamos executar quem? Não é nada disso, ninguém vai executar ninguém. Na realidade, é para dar efetividade
A sentença. Ao mandamento Penal. do Estado, que é feito através da sentença do juiz. Isso. Mas, Vânia, primeiro Oi. eu vou fazer um parênteses do parênteses. O pessoal já reparou aqui no seu sotaque. Então já sim. viu que você... Eu falei uai. Você quase falou uai. Você não falou uai, mas tá por aí. Quase Já falou. deu para perceber, né? Você traz pra gente a experiência lá de Minas Gerais. Isso. Né? E aí eu já vou engatando aqui pra gente acelerar essa máquina, né? Porque a gente sabe que em Minas Gerais tem lá o modelo das parcerias público-privadas. Tem. Então, o pessoal da área de execução penal, você já explicou para a gente aqui, né, da efetividade à sentença do juiz, ou seja, Isso. para que ela aconteça. Você já fez uma abertura no que diz respeito aí à volta desse preso ao convívio em sociedade. A gente sabe que isso não está funcionando bem, Não senão tá. o Brasil não estaria do jeito que está, com o número de mortes, o número de crime que tem, de criminalidade que a gente tem hoje nas ruas. Sim. Então vamos avançar um pouquinho, Vamos. falar um pouco como é que isso funciona em Minas Gerais, como é que essa coisa voltada para a reintegração desse preso, ou para a tentativa de reintegração dessa pessoa uma vez em liberdade, como é que está funcionando isso em Minas? O que você tem de conhecimento, de experiência positiva lá ou negativa? Conta um pouquinho para a gente dessa parte que a área de execução penal faz. Tá. Eu vou falar uma coisa com você. De um modo geral, o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em uma reunião no início do ano passado, me parece, era um congresso sobre a fiscalização do sistema penitenciário no Brasil. E aí ele estava assim, indignado, e ele disse que o sistema prisional hoje, no Brasil, estou falando agora de Brasil, é uma tragédia humanitária. Ele falou que ali as pessoas que entram, elas entram para ser denegridas e aprenderem com o crime organizado. Sim. Isso é uma verdade. Eu tenho experiência de onde eu trabalho. Embora onde eu trabalhe, as coisas estão correndo melhor do que na maioria dos espaços que eu tenho percebido. Mas eu já vi pessoas que estavam presas por causa de um furto e dentro do sistema lá aprendeu ou se envolveu com crime organizado e teve uma outra sentença por tráfico. Isso aí aconteceu dentro da prisão. E aí subiu no patamar do crime. Exatamente, depois que ele já estava lá. E por quê? Porque falta esse tratamento um pouco mais humanizado de segurança, a gente chama isso de segurança dinâmica. Né? E até no julgamento de uma ADPF, o Supremo Tribunal Federal, dessa vez não foi o Gilmar Mendes, que disse que o sistema prisional brasileiro ele é um estado de coisas inconstitucional. E a gente pode observar isso pela quantidade de presos que nós temos hoje no sistema. Em 30 anos, de acordo com uma pesquisa do Infopen, o número de encarcerados no Brasil subiu 7 vezes. Mas, Vânia, vamos fazer há um contraponto a esse argumento que diz que a gente prende pouco. Tem gente que, né, olha, a criminalidade continua aumentando, tem muita gente nas ruas cometendo crime, então a gente tinha que prender mais. Eu quero fazer aqui um ping-pong aqui, pedir para o Carlos participar também. Tá. Para facilitar o entendimento e a gente agilizar a percepção das pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Porque quem é vítima do crime, quem é vítima do criminoso lá fora, tem uma dificuldade maior de perceber, de entender esse estado de degradação que é identificado e acho que não há dúvidas quanto a isso. Né? A gente não consegue, o Estado não consegue custodiar, né, da forma que deveria. Eu pessoalmente tenho as minhas críticas, né? E quando a gente diz assim, a degradação do ser humano, ela acontece de diferentes formas. Você pode desde colocar essa pessoa para viver num local insalubre, sem condições mínimas, né, para a existência humana ali, como uma série de outras questões, como, por exemplo, deixar essa pessoa refém do ócio. Então, essa é uma bandeira que eu defendo. Eu acho que a gente tem uma série de questões que tem que ser discutidas pela sociedade, mas há uma premência, e aí eu estou puxando já a sardinha para o lado do Rio, né, porque a gente sabe que Minas tem um percentual de presos trabalhando muito maior do que o Rio de Janeiro. Então, além das questões que as pessoas que estão custodiadas lá são submetidas, a gente tem, a meu ver, porque eu sou
fruto do trabalho. Eu trabalho desde os 14, tenho 57. E eu morei numa comunidade do Rio de Janeiro. Eu fui morador do Morro da Providência, primeira favela do Rio de Janeiro. Porque meus pais vieram de Portugal muito cedo e a gente morava numa casinha alugada, nem própria era. Né? E fiquei morando ali até os 14 anos de idade. E eu trabalhei muito. Então eu confio muito no potencial que o trabalho tem para transformar o ser humano. Então, assim, é claro, a gente tem pessoas lá que não vivem, não tem uma situação digna para viver. Mas se ela está submetida ao ócio, se ela está refém do ócio, tem uma outra questão que, a meu ver, assim, ela é muito grave também. Que é o seguinte, o poder da facção dentro das unidades prisionais é inegável. A gente sabe que quanto mais a polícia prende e mais coloca dentro do sistema prisional, mais mão de obra tem lá para ser capturada pelas facções. Quando a gente tem o trabalho, a gente, de certa maneira, está atrapalhando a facção. Porque se aquele preso, se ele tem a mulher do lado de fora precisando de um remédio, se ele tem um filho que tem alguma coisa, uma necessidade lá para a escola, ou a mãe dele, se ele está fazendo algum tipo de trabalho e recebe alguma remuneração, ainda que isso venha a ser recebido depois, no pecúlio, ou o que seja, ele, de alguma maneira, ele já tem uma chance de não ser capturado pelo poder da facção. Então eu queria puxar essa nossa fala para o lado da questão do trabalho. Porque o ócio, ele tem um aspecto que eu acho que é importante também, eu vou falar isso e vou deixar vocês falarem, que é o seguinte, quando a gente fala de reintegração social, a gente fala de uma situação e eu acho que a gente tem que ser realista, a gente não pode ficar imaginando coisas aqui, o mundo ideal. E no mundo ideal está muito difícil, porque o trabalhador, a pessoa com 20 e poucos anos, que está procurando o primeiro emprego e não tem o carimbo de ex-presidiário, já está muito difícil arrumar emprego. É muito difícil, muito complicado. Se essa pessoa tiver um carimbo de ex-presidiário, mais complicado ainda. Então, se a gente mantém alguém dentro da jaula, que são jaulas, se a gente mantém alguém dentro da jaula durante 1 ano, 2, ou 5 ou 10, vivendo numa condição que não tem muito a ver com a realidade humana, ele não respeita o horário, enfim, ele só está trancado e refém do ócio. Ele não faz nada, ele não se ocupa de forma alguma e está lá também sujeito às condições subhumanas. Sim. Se algum dia a gente abre essa porta e coloca essa pessoa para fora, mesmo que a gente arrume um trabalho para ela, a gente sabe, até por estudos que o americano fez lá nos anos 70, acompanhou milhares e milhares de presos durante 20 ou 30 anos, que isso não dá resultado. Não dá resultado porque essa pessoa tem que passar por um processo de transição para que ela possa se adequar, respeitar o horário, enfim, tem regras de convivência da sociedade que não existem dentro da cadeia. A regra da cadeia é sobreviver, é isso? Então eu sou assim um defensor árduo dessa questão do trabalho, ainda que eu já sei que você tem as suas críticas lá quanto ao trabalho ser utilizado, não de forma a preparar a pessoa para o convívio. Mas eu queria ouvir de vocês essa questão da gente colocar, da gente ocupar o preso, da gente criar condições favoráveis para que o Estado promova mais áreas de produção dentro das unidades prisionais, ou mesmo condições que favoreçam as pessoas que saem aos egressos. Porque a gente sabe que quando ele está lá dentro, se ele tem família, e muitos tem mulher, tem filho, que ficam aqui fora. Se a gente não encontrar uma maneira dele conseguir algum tipo de rendimento, ele vai fazer isso através do tráfico lá dentro, como você disse, acaba sendo condenado por tráfico. Então, mas é onde eu ia chegar com então, você. Vamos lá, então vamos devolver para vocês. Exatamente, porque o que acontece? Aí que está o trabalho do técnico, aí que o trabalho científico, é preparar esse indivíduo. De que forma preparar esse indivíduo? Trabalhar a individualização da pena. Isso aí já está na Constituição, ou seja, isso aí já é uma coisa que já deveria estar sendo feita desde 88 ou talvez até antes. Individualização da pena. Você vai trabalhar com o indivíduo, a partir daquele indivíduo, qual que é a aptidão dele, a personalidade dele, vai profissionalizar ele. Né? Dentro das possibilidades, cada lugar a gente sabe que não é fácil, mas ali, essa profissionalização e o trabalho feito com os técnicos, os especialistas ali dentro, vai preparar esse indivíduo para quê? Para ele já começar a ter uma visão melhor de quando ele sair, e também o que acontece também, ele se identificar com o sistema e com os servidores do sistema, onde que vem a segurança dinâmica, que a gente chama de segurança dinâmica, e não deixar acontecer o que está acontecendo,
que é a PPP tomar conta. A gente vê falar muito sobre isso, que os estados estão pensando em privatizar o sistema, mas o Estado pensa em privatizar o sistema, porque aí ele tira das costas dele um problema que já é muito sério, e o sistema do empresário vê nessa quantidade de presos, que está cada vez aumentando mais, um meio muito forte, iminente de sempre um ganho maior, né? Só que nesse sistema de PPP, o preso trabalha, por isso eu sou contrária ao que você pensa, porque ele trabalha sim, mas ele só trabalha para ocupar o tempo dele, não profissionaliza. Então, esse trabalho é degradante e ele fica quase que como um trabalho escravo. Agora, aquele trabalho que é feito junto com os profissionais e que possibilita que esse preso saia para ter uma saída temporária, para visitar os seus familiares quando ele tem esse benefício, porque ele teve, vamos dizer assim, foi disciplinado ali dentro. Então, ali começa o que você falou, que é esse trabalho de transição. É ele já começar a trabalhar, já começar a ter uma convivência interna com os outros presos e também com os funcionários, né, do sistema, que são tanto os agentes quanto essa área técnica e especializada, né, que a gente chama de área científica, quanto com os familiares e a sociedade novamente, porque à medida que ele tem essa disciplina e que ele está bem melhor e que ele já não está sendo refém do crime organizado, ele pode sair, ele tem condições de sair, visitar, fica 7 dias e volta. Isso ele vai fazer 5 vezes no ano. Entendeu? Porque é interessante uma situação para você ver que hoje em dia a gente não pode falar que esse sistema está funcionando no Brasil, por isso que precisa de ter essa valorização, tanto do trabalho como políticas públicas. O crescimento da população carcerária hoje no Brasil, eu te falei que em 30 anos subiu 7 vezes, ela é a terceira maior do mundo, só perde para os Estados Unidos e para a China. E o índice de aceleramento do crescimento é o segundo do mundo, só perde para a Indonésia. Eu estava falando com o Carlos uma questão tão interessante, porque eu fiz questão de analisar os números de Infopay de Minas Gerais, porque cada estado vai contando o número de presos que entram no sistema, não é o número de presos que está lá dentro, não, porque cada pessoa que entra, ele recebe um número, e quando ele sai e volta, ele tem o mesmo número. Então, todos os reincidentes têm o mesmo número. Estou falando aqui de presos novos que foram para o sistema. O número 01 em Minas Gerais, ele é de 1981. O número 500 mil, ele é de 2013. Ou seja, 32 anos. 500 mil, 32 anos. O número 1 milhão é de 2022. O número 1 milhão é de 2022. Então, esse crescimento é exponencial. 9 anos. O que gastou 32 anos para acontecer, agora 9. Ou seja, o número 1 milhão e 500 mil vai ser daqui 3 anos. Mas não tem um crescimento da população também? Não tem que avaliar isso, de repente, relativamente também? Não. E quem é? Porque eu acho. Não tem, não. Porque o que acontece? Isso aí é o crescimento das pessoas presas, quer dizer, que é o crescimento do crime também. O que acontece? Daqui a 75 anos, de 2014 a 75 anos, de acordo com uma pesquisa feita pelo Infopay, a cada grupo de 10 pessoas, uma vai estar presa. E Sim. Se uma vai estar presa, eu vou te falar uma coisa, uma pessoa da sua família vai estar presa. Mas deixa eu fazer E aí o que vai acontecer? Por que a gente tem que preocupar com o preso que está lá dentro? Não, a gente está preocupada com a população. A gente está preocupada com a aplicação e com o objetivo da pena. Quer fazer punir, quer devolver esse indivíduo para a sociedade e reintegrar ele também na sociedade. Perfeito. Porque cada vez que ele fica lá, esses são os objetivos da pena. Sim. Porque se cada vez que ele sai, e esse crescimento exponencial desse jeito, eu te pergunto, quem são esses presos que estão indo desse jeito? São os nossos jovens de 18 a 29 anos, Sim. que são 55% das pessoas que estão presas. Exatamente. Sim. Essas pessoas, se elas não aprenderem lá dentro, se elas não tiverem um tratamento que dê a elas condições de sair e conviver com seus familiares, não estou nem falando com amigos, não.
Se não tiver concessão milhares, elas vão retornar e vão retornar trazendo mais 2. E aí o que eu te falo, eu estou falando isso, não é pelo preço, estou falando isso pela população, pela sociedade. A sociedade tem que entender que essa quantidade de preço que está entrando está voltando para ela. Sim. É porque Ela a cadeia tem 2 portas, uma de entrada e de saída. E outra de saída. Sim. Ele não pode entrar e voltar pior do que ele entrou. E hoje em dia o que está acontecendo é isso. Ele entra de um jeito e volta pior. Sim, isso aí não tem dúvida nenhuma quanto a Não isso. é. E aí entra a função do agente de execução penal. É isso. O agente de execução penal, você explicou, ou seja, ele qualifica melhor aquele preso melhor. que eu sou o defensor do preso trabalhando. Você Isso. disse, olha, se for só trabalhar sem qualificar ele, preparar ele para o mundo lá fora, não adianta. Eu já é vou o dizer trabalho assim, conjunto de trabalho, profissionalização. Esse é bom, é ótimo, mas é melhor do que ele estar no osso. É melhor do que ele estar refém dentro da jaula. Mas é claro, eu concordo contigo no sentido de que se esse trabalho for qualificado, ele vai estar não só ocupando aquele espaço e fugindo ali das garras da facção. Isso. Né? Agora, como é que a gente faz isso? O que o agente de execução penal precisa para conseguir fazer isso e o que ele tem hoje? Como é que está essa situação? Dá um panorama para a gente. Tá bom. Hoje em dia, o que acontece? Com a chegada da publicação, né, na verdade, o que aconteceu? Mudou a Constituição Federal, artigo 144, que criou o órgão de polícia penal, que é um órgão que, de acordo com os doutrinadores, aí são unidades abstratas. Ou seja, ele criou um órgão. Um órgão é a unidade abstrata organizada, ou seja, ali dentro tem várias carreiras. Uma delas é a de policial penal, as outras carreiras são os policiais científicos e técnicos, e em razão de questões pessoais corporativas, o órgão de polícia penal aparentemente foi criado só para os agentes. Agente penitenciário, antigo agente penitenciário. Sim. A emenda 104, que alterou esse artigo 144, ele fala o seguinte, que para investidura no cargo de polícia penal, no órgão de polícia penal, ou tem que ser por meio de concurso público ou da transformação dos cargos, antigos cargos isolados, agentes penitenciários equivalentes ao trabalho do sistema prisional. Aí nós estamos incluídos. Eles falam da segurança intramuro. E eles dizem que quem faz a segurança intramuro são os agentes penitenciários. Só que a gente entende que a segurança dinâmica, como ela bem falou, engloba todos nós. Nós somos agentes de segurança pública. Nós fazemos a segurança dentro do sistema prisional, dentro do muro do sistema prisional, né? Que é como trabalho científico, como trabalho qualificado. As pessoas acham que tá dando para entender aqui o seguinte: dentro você tem como se nós tivéssemos 3 personagens dentro da prisão. A gente tem o preso, sim, né? Tem o agente penal, tem o policial penal, que é quem cuida da vigilância, da segurança, da transferência de presos e tal. Uhum. E tem o agente de execução penal, que é aquele que vai trabalhando naquele início de processo para preparar esse preso para ele um dia ganhar a liberdade. Sim. Exatamente. Então ele faz isso através de uma série de processos. Sim. Então são processos desde a intervenção aí de psicólogos, gente que vai vendo qual é o perfil dele, se ele tem perfil ou não para isso ou para aquilo e tal. Aptidão. Aptidão, e há uma discussão muito grande, acho que nesse sentido, acho que não há dúvida, se a gente admitir aqui que o sistema não está funcionando. Não. Ele não está funcionando, porque ele não está devolvendo o que ele se compromete a devolver. Isso. Que a cadeia não é feita só para segregar, a cadeia é feita para preparar essa pessoa para que ela volte de novo a conviver em sociedade. Exatamente. Porque senão a gente está jogando dinheiro fora. Sim. Né? Nós, sociedade, estamos jogando muito dinheiro fora. Porque se a gente investe muito dinheiro no sistema prisional, aí no Rio, por exemplo, é uma das pastas que mais consome recursos, porque quanto mais recurso for para o sistema prisional, menos vai para a saúde, para a educação, para o transporte, para a infraestrutura. Exato. Mas tem que ir, ninguém está dizendo que não tem que ir. Só que esse recurso vai ter que trazer alguma coisa de volta. Sim. E o que ele pode trazer de volta é esse preso que um dia entrou, de forma que ele volte e não realimente esse ciclo de violência. Sim. Como é que faz isso com ele? Tem que ter um agente transformador aí, que é justamente o papel do agente de execução penal. E esse agente precisa ser valorizado. Por que ele precisa ser valorizado? Porque ele chega cedo no sistema, ele pega serviço às 7 horas, estou falando da minha experiência, que sai 6h30 de casa,
e chega às 6 horas da tarde, trabalhar a semana toda. Aí eles falam, eles entendem que aquele que está diretamente com o preso lá perto da jaula, que fica o dia todo lá, porque eles entendem que a gente não fica, mas a gente fica também. A gente faz atendimento direto e conversa, assim como nós estamos conversando aqui. Eu falo para você, um agente que trabalha no horário de 24 por 72, ele fica 3 dias sem ir lá na unidade. Eu trabalho a semana toda. Se houver um motim ou uma rebelião num dia desse da semana, qual que é a probabilidade de eu estar lá ou esse agente que vai de 3 em 3 dias? Não é maior que eu esteja? Você. Então eu Tá todo mundo reconheço. sujeito ao mesmo risco ali. Exato, não tem mais ou menos. Mesmo ritmo. É o risco mesmo para risco. todo mundo. É. Prova disso é que nós recebemos o adicional de local de trabalho, que a lei, nossa lei de 2011, indica que quem tem direito a esse adicional é aquelas pessoas que estão sujeitas a trabalhos que vão agredir psicologicamente, até mesmo que vai trazer um perigo de agressão física. E nós temos. Então, se nós temos, é porque nosso trabalho traz esse perigo. Sim, sim. Se o trabalho traz esse perigo para nós, então por que nós não podemos ter a mesma prerrogativa? E a prerrogativa de poder de polícia e de órgão de Estado, aliás, órgão de Estado não, de carreira de Estado. Porque carreira de Estado não é aquela que não se identifica com a iniciativa privada, não pode ser delegada, delegável, não é indelegável. Então, a lei de execução penal explica que são indelegáveis, inclusive a classificação de preso. Quem é que faz classificação de preso? São esses agentes de execução penal. Nós passamos por tudo isso, mas nós não somos reconhecidos como polícia. Nós também temos adoecimento psicológico. Está vivendo no mesmo ambiente de O mesmo dimensão. ambiente, a gente almoça no Vamos falar mesmo de classificação? refeitório. Vamos assim, a gente de execução penal e o policial penal estão andando no mesmo ambiente. Acho que para quem está acompanhando a gente aqui não tem dúvida quanto a isso. Vamos falar de classificação, porque as pessoas dizem, como assim classificação? Isso. É classificação porque você já falou um pouco aqui, tem presos e presos. Cada preso é um preso, cada um tem uma situação diferente. Aí eu queria fazer uma provocação para vocês dois aqui, pedir o Carlos para participar também. Tá. Que é o seguinte, a gente tem presos que promovem violência quando cometem crime. E tem presos que cometem crime, mas não promovem uma violência física. Então a gente tem autores de homicídio, de feminicídio, de latrocínio, pessoas que pegam em armas e dão disparos, enfrentam a polícia, etc. E tem outros criminosos que cometem crimes também, mas que são golpistas, estelionatários, crimes tributários, enfim, todo esse universo de crimes que não geram uma violência física. Eu tenho dito que o nosso maior problema, maior do que a criminalidade, é a violência que decorre dessa criminalidade. Porque a gente está aqui com Minas e Rio, mas a gente tem São Paulo, por exemplo, e São Paulo tem mais crime do que no Rio. Mas todo mundo acha que o Rio tem mais crime que São Paulo, mas não tem. São Paulo tem mais. Só que São Paulo não tem uma disputa de facções. E aí a facção A não precisa ter um monte de fuzil para se defender da facção B, para não tomar o território. E esse monte de fuzil de vez em quando vai para a rua para roubar carro. E aí o carioca tem um fuzil apontado para a cara dele, né, para roubar o carro, coisa que não acontece em São Paulo. Né? Só que quando chega dentro do sistema prisional, a gente não consegue cumprir tudo que a lei de execução penal diz e a gente não separa esses presos. Então vou dar um exemplo da milícia, que é uma questão muito, acho que fica mais evidente. É uma questão muito recente. Também, da mesma forma, o Rio está exportando essa metodologia, assim como exportou a das facções. Hoje a gente tem mais de 80 facções pelo Brasil. Então, e eu sou delegado de polícia, quando a polícia faz uma investigação de milícia, então pega lá desde o combatente lá, que tem um fuzil, que arregimenta lá mais de 100, 200 pessoas para tomar um determinado território. Esse homem, ele promove uma guerra, ele deixa o Rio de cabeça para baixo, mas dentro dessa mesma organização criminosa tem lá o sujeito que vai buscar o dinheiro com o comerciante, vai cobrar lá os R$200, R$300, vai pegar o dinheiro com o vendedor ambulante, pega lá R$20, R$30 toda semana. Tem lá a pessoa que emprestou a conta para ser usada lá para lavagem de dinheiro, tem lá o cara que é o contador, enfim, tem aquelas pessoas dentro da organização criminosa. Para a polícia que investiga, está tudo dentro da milícia. Vai ser tudo indiciado do mesmo jeito, vai ser levado para o Ministério Público e condenado. As condenações vão variar um pouco de acordo com a gravidade do crime, mas na condenação. Quando entram no sistema prisional, eles entram todos juntos. E são separados dos traficantes, porque não pode misturar com a facção. Mas a gente junta desde o sujeitinho lá que vai pegar o dinheiro no coisa com o cara que é o guerreiro deles. É o que você falou desde o início. Ele acaba, para se igualarem, esse daqui não desce no nível de periculosidade. É esse aqui que sobe.
Então, essa classificação, como é que a gente consegue um caminho com que os agentes de execução penal façam uma divisão dos presos violentos para os presos não violentos, para que a gente mande um recado, desculpa, muito claro para quem está nas ruas. Porque se nós continuarmos tendo criminalidade, a gente vai ter os problemas que Londres tem, porque tem criminalidade lá. Lisboa, Paris, enfim, né? Porto, em várias cidades da Europa, você tem crime, mas você não tem a violência que tem aqui. Por quê? Porque os criminosos violentos, eles além da divisão da pena, ali da diferença da pena, que tem a ver com os tipos penais, eles são tratados, digamos assim, da mesma forma dentro do sistema, eles não são separados. Então vou fazer já uma outra provocação em cima dessa para vocês falarem. Os institutos da progressão de regime, né, dos benefícios que são dados, eles são dados indistintamente, tanto aqueles que cometeram crimes violentos, como aqueles que não cometeram violência. Então, eu reproduzo uma fala que eu tenho ouvido muito nas ruas, nesse momento de campanha, inclusive, que as pessoas ficam indignadas quando tomam conhecimento de que uma pessoa que foi condenada aqui já matou uma vez, já cometeu outra violência com arma, deu disparos, enfim, e ela é beneficiada por uma progressão de regime. E outras pessoas, outros presos, que não cometeram crime com violência, eles são tratados da mesma forma. Então, para o olhar do cidadão comum, que é esse que a gente tem interesse que tome conhecimento do que acontece dentro do sistema prisional. Eu acho importante a gente provocar essa discussão aqui. Né? Para o olhar dessa pessoa, é injusto que esses dois criminosos, que são diferentes, porque qualquer um que tem o seu celular furtado dentro do ônibus ou do trem ali, vai ficar indignado, mas não vai passar pela metade do sofrimento que passa alguém que tem uma arma apontada para sua cara. Né? E para esse cidadão, quando ele olha isso, ele fala, tudo bem, que até que você dê um benefício para esse aqui, para tentar recuperar esse aqui, mas esse cara que pegou em arma, esse cara tem que cumprir a pena dele inteira lá dentro. E aí eu vou somar mais uma crítica. No Rio a gente tem 43 mil presos. Não há forma humana de tratar como a gente precisa tratar com o que está escrito tanto na lei de execução penal quanto na Constituição, 43 mil pessoas. Quantos agentes de execução penal a gente precisaria? Quantos policiais penais nós precisaríamos? Nós não temos esse número e não teremos nunca. Porque a gente vai precisar de uma legião de pessoas. Do recurso que nós não temos hoje e não teremos nunca. Então, eu acho que essa crítica, porque dizem que a sabedoria está no povo. Né? Então, quando as pessoas fazem essa crítica, não seria melhor que a gente começasse a discutir essa diferença, não que a gente vá tratar de forma cruel, não é isso. Não é isso. Mas que a gente tenha a prisão para quem efetivamente tem que estar na prisão. E aqueles que não cometeram violência ainda, que vão sair e talvez voltem. Mas quando estiverem lá fora, vão optar por continuar a criminalidade sem usar violência. Sim. Que é o que acontece na maioria dos países lá fora. O sujeito é preso, ele volta. Tem residência também na Europa, tem residência nos Estados Unidos. Só que quando ele vai lá fora, ele não pega em arma, porque ele sabe que se ele pegar em armas, vai ficar muito difícil para ele. Ele não vai ter progressão de regime, ele não vai ter saidinha, não vai ter saidão, ele vai ficar num local separado dos outros. Assim a gente não mistura água com vinho. Então, aqueles que já optaram, enfim, que decidiram avançar no sentido de usar armas, eles sabem que eles estão no universo. E os outros estão no outro universo. A gente não consegue fazer isso no sistema prisional. O que vocês veem? Uma maneira da gente assim, dar atenção, dar ouvidos a essa coisa que vem das pessoas. Se a gente for ouvir a população, eles reproduzem isso. A gente tem aí uma área técnico-científica, né, que é subutilizada ou nem utilizada dentro do sistema, né, que é a classificação, né, do pessoal do serviço social, da psicologia, da terapia ocupacional, junto com o pessoal do direito, né, que não dá o devido segmento para esse interno. O interno ele chega, ele é jogado no mesmo bolo onde todos vão cumprir a pena e não tem uma classificação ali. Você não tem seria uma análise de currículo do indivíduo que está do perfil desse interno. Existem algumas experiências em Minas Gerais que ela conversou comigo, que tem uma ONG, né, que ela recebe esses internos para fazer o cumprimento da pena, esses que têm menor potencial. Vou falar ofensivo. Em menor potencial ofensivo, né? Sim. Que seria uma classificação
que a gente costuma dizer, para fazer o cumprimento da pena ali. Né? O sujeito ele não vai estar sob um regime de fechamento de tranca, ele vai estar produzindo, vai estar trabalhando, produzindo adequadamente, fazendo o cumprimento da pena, não como sendo uma pena automática, aquele trabalho automático, né, de fazer as coisas, mas com a propósito. Então são experiências que a gente tem no Brasil que a gente pode absorver, que a própria Anatesp, ela tem feito isso, eu até falei com você sobre o Rio Grande do Sul, que tem uma unidade lá que é referência. A gente pode pegar essas experiências a nível nacional. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, aqui na parte do tratamento de medida de segurança, que é uma experiência no qual eu participei e participo, que a gente pode fazer esse cumprimento de pena e essa reintegração social que se faça de maneira mais adequada, mais efetiva. A gente não está falando aqui de acabar com o crime, a gente está falando de mitigar a violência e o crime. Não tem sociedade sem crime. Sem crime. A gente está falando em mitigação. E você que pensa que um dia, né, você não vai passar por isso, né, você que é da sociedade, eu sou da sociedade, você pode ter certeza, né, que um dia você pode ter alguém, né, nessa situação e poderá vir precisar dos agentes de execução penal. Isso e a gente está lá para isso. Boa. Exato. Boa. Ninguém tá livre de ter alguma pessoa próxima. Todos somos sujeitos. Exato. E ninguém quer algo desumano. Acho que é essa a questão. Então, os agentes de execução penal, para passar já a palavra para a Vânia, sem o trabalho dos agentes de execução penal, não tem reintegração. Sim. Se não tem reintegração, é como se a gente condenasse o sujeito que foi preso a ele ir lá fora, passar um tempo e voltar. Sim. Porque a probabilidade ou a possibilidade dele se dar bem, de dar certo, é muito pequena. Isso. Pelo menos o Estado fez tudo ao contrário. Né? Deixou ele trancado, num ambiente sem ocupação, num ambiente, né, sem dignidade. Em algum determinado momento abriu a porta para ele e mandou ele lá para fora. Né? Sem classificação, sem um acompanhamento psicológico, sem um trabalho científico, para tentar preparar essa pessoa para a transição necessária e ele voltar lá. E essa é a oportunidade da criação do novo órgão de polícia penal. Essa é uma oportunidade da gente fazer uma polícia forte, efetiva, que possa dar retorno para a sociedade. Retorno na mitigação da violência, de você ter ali os seus impostos garantidos, que vai estar sendo aplicado dentro da segurança pública de maneira mais adequada. Então, essa oportunidade foi criada a emenda 104, com a criação, né, do órgão de segurança, né, do sistema prisional e ao órgão de polícia penal. Esse é o momento, né, que a gente deve aproveitar. Depois eu vou pedir, inclusive, para você falar um pouquinho de como está a situação hoje. Né, porque a gente está falando isso aqui, quem está acompanhando a gente aqui, eu já agradeço desde já por ter ficado até esse ponto, já percebeu, né, da importância que é o agente de execução penal. Ou seja, não é uma figura decorativa. Sim. Não é alguém que pega o preso no colo, faz carinho. Não é mamãe do preso, não. Pelo contrário. O cara está velando pelo seu interesse que está aqui fora. Exatamente. É de chamar a atenção do preso mesmo, explicar para eles o que está acontecendo com ele. Muitas vezes um rapaz de 18 anos chega lá no crime por uma questão de um furto, por exemplo, porque ele está usando droga, então furta. Onde existem esses agentes de execução penal, existe essa classificação, eles até são separados, porque, na verdade, o tratamento de um preso que cometeu um crime hediondo, ele é diferente do tratamento de um preso que não cometeu um crime hediondo. Minas consegue fazer isso? Os lugares que tem esses agentes de execução, sim. Porém, não tem, na maioria das cadeias não existe isso. Em Minas não existe isso. Inclusive, é necessário que se abra o concurso público para poder oferecer esses profissionais de acordo com a demanda, que é muito grande. Inclusive, o sindicato de lá fez um vídeo pedindo o concurso para áreas de execução. Isso, exatamente. E aí nós fazemos. Mas quando não se faz, assim como eu estou te falando, o que acontece? A lei de execução penal, ela explica que quando um crime quando o criminoso é primário, o crime é sem violência grave e ameaça, ele paga 16% daquela pena dele e ele vai progredir de regime. Quando ele é reincidente, 20%. Com violência, 25%, reincidente 30%, hediondo 50%, 60%, 70%, assim vai. Existem essas coisas. Mas se não existe a classificação, nós vamos colocar todos esses presos juntos.
E agora, a primeira, quando eu digo primeira, é porque nós já estamos condenando, porque ele vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, porque ali ele vai aprender. Sim. Ele chegou, ele entrou num lugar que deveria ter 4, tem 26, tem 30. Ele sai dali expert no crime, né? Então hoje... Se ele entendia só de um crime, ele passa a entender de 4 ou 5. Isso. E ali ele está condenado a talvez nunca mais sair da cadeia. E lá em Minas Gerais existem umas organizações que são... na verdade, são associações, chama APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Presos Condenados, né? Que são administradas pelo setor civil, no caso, não é a administração pública, mas, claro, com a colaboração da administração pública. E quem vai para essas APACs? Aqueles presos que têm uma boa disciplina, e ali, essa classificação também não impede que aquele preso que cometeu um crime hediondo vá para a APAC também, não. Porque, às vezes, foi um crime, foi um acontecimento na vida dessa pessoa e ela está disposta a mudar de vida. Ela pode ir para a APAC também, porque esse sistema ele atua da seguinte forma: ali dentro, as pessoas condenadas, elas não ficam igual nas cadeias comuns, elas ficam soltas, elas mesmas fazem sua própria comida, elas usam faca, elas lavam suas roupas, elas costuram suas roupas, elas não têm aquele sistema, né? Ela não tem aquele sistema de tranca, de ficar trancado. E o sistema é tão eficiente que menos de 10% das pessoas reincidem. Mas esse sistema funcionaria se não tivesse o agente de execução penal para fazer esse perfil? Para selecionar quem vai para a APAC? Não, é o que eu estou dizendo para você. Quando existe o agente, é feito esse perfil, essas pessoas são selecionadas, porque as pessoas não saem com a sentença determinada para qual lugar que ela vai, não. Essa separação, distribuição essa seleção, feita, né? Essa seleção, a palavra certa é seleção. Por meio das pessoas especializadas. Mas eu fiz essa pergunta de propósito mesmo, para ficar bem claro, que não tem como, se a APAC em Minas, e é conhecida, a gente já ouviu falar muito de lá, é conhecida, não tem APAC sem agente de execução penal. Inclusive, a APAC de Itaúna a gente pode discutir a APAC. Itaúna. A gente pode discutir se ela poderia ser um pouco melhor assim, um pouco melhor assado, mas eu acho que não há dúvida que é um caminho. É um caminho. Mas não é um caminho que está sendo seguido pelo Brasil, não é? Não é. E o que está sendo seguido é a PPP, que não funciona. Porque nos Estados Unidos, assim como você falou, era reconhecido como modelo de prisão, né? E lá era privatizado. Mas o governo já tem pensado melhor, já tem voltado para aquele modelo comum, público, porque viu que não funciona. Porque não dá retorno, o gasto é maior e a corrupção é muito grande. Sim. Essa é uma outra questão importante que acho que a gente teria que fazer um outro programa. Né? Porque a gente eu falei que não ia dar tempo, porque o assunto era denso, eu sabia. Fica à vontade, tenta comprimir só para a gente... Da questão nacional. A gente tem aí alguns avanços na regulamentação, né, da Polícia Penal a nível DPEM. Né? A gente sabe que a gente pode avançar e vai avançar, mas ainda no reconhecimento. A gente teve uma reunião com a doutora Tânia Fogassi, que é diretora-geral do DPEM, nós fomos muito bem recebidos. Nosso reconhecimento ao excelente trabalho que a doutora Tânia Fogassi faz à frente do DPEM. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se você quer conhecer, vai lá no site do DPEM, na rede social do DPEM, você vai ver o quanto que o DPEM trabalha no Brasil por esse sistema. E ela reconhece o trabalho, né, de todos nós, no caso, os especialistas e os técnicos, que são o corpo técnico do DPEM. E já conseguimos entrar como atividade finalística, né, o reconhecimento de natureza finalística dentro do sistema prisional. Conseguimos o porte de arma, né, e o colete balístico, tanto no DPEM como no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eles já pegaram o colete balístico e o armamento. Então, se a gente está falando dos técnicos especialistas de regiões. A gente já tem o Mato Grosso do Sul, que já tinha sido reconhecido há algum tempo atrás. Então, assim, a gente está avançando muito nessa questão da nossa proposta, né, de fazer do sistema prisional um sistema efetivo e que garanta mais ainda uma segurança pública para toda a sociedade brasileira.
É isso aí. Isso aí, e prova de que nosso trabalho é área finalística, é que durante toda a pandemia nós não tivemos condições de trabalhar em home office. Nós estávamos ali todos os dias dentro... Imagina se vai fazer a classificação do preso por home office, não né? tem como, Não tem dentro como. das cadeias, né? É isso aí. Então, gente, olha só, eu já vou agradecendo para quem acompanhou a gente até aqui. A gente ficou devendo aqui uma série de comentários, uma série de discussões, mas essas pessoas entendem muito disso. Obrigado, Vânia. Obrigado, Carlos. Agradeço. Eu acho que a gente pode marcar um outro dia para conversar mais. O que ficou muito claro para mim aqui, eu fui gestor do sistema penitenciário, né? Procurei fazer o papel aqui de facilitador para que as informações viessem da melhor maneira possível. Acho que ficou muito claro aqui é o seguinte: a fórmula que a gente tem adotado nos últimos 50 anos não está dando certo. Não tá. O Brasil não chegou ao número de mortes que chegou, 60 e tantas mil no ano, à toa. Nós não temos o problema da reincidência, né, que nós temos à toa. Nós, como sociedade, temos cometido erros, né, e temos reiterado nesses erros. Eu sou de direita, eu acredito que quem comete o erro tem que pagar, porque senão a gente manda uma mensagem muito ruim. Né? E o ser humano, ele, a meu ver, ele é naturalmente desviante. Se a gente tiver toda a liberdade do mundo para fazer tudo que a gente quer, a gente vai fazer um monte de besteira. Qualquer um. Então, acho que tem que ter uma resposta. Agora, essa resposta tem que ser adequada e o sistema penitenciário ele tem que dar o retorno para o qual ele se propõe. Então, a proposta não é simplesmente aprisionar. A proposta é tirar de circulação as pessoas que cometeram erros, agora elas têm que ser colocadas, a meu ver, de uma forma que a gente dê condições para que essas pessoas não realimentem esse ciclo de violência, que é o que acontece hoje. Perfeito. Eu vou arriscar dizer para vocês uma coisa aqui, que pode parecer até... Mas hoje o sistema penitenciário, ele conspira contra a segurança pública, Sim. da forma que ele funciona. E a gente está teimando em dizer, vamos continuar fazendo isso com mais energia, vamos continuar fazendo isso com mais força. Vamos quebrar a cara, vamos ficar mais 50 anos, com muita gente morrendo, com muita gente sendo vítima e o medo impregnando nas ruas. Porque a gente, né, pensa, a gente imagina o sistema penitenciário como alguma coisa que eu não tenho nada a ver com isso, eu não trabalho, eu não sou policial, eu não tenho ninguém preso, eu sou empresário, enfim, eu tenho a minha família aqui, eu sou a pessoa do bem. Então, se você pensa assim, você está redondamente enganado. E aí eu vou sugerir, a Anatesp tem site, tem alguma... Sim. Então a gente vai colocar a descrição aqui no site, você pesquisa, procura saber, porque se você está preocupado com a segurança da sua família, da sua empresa, né, a sua própria, você precisa se inteirar, saber mais o que acontece dentro das unidades prisionais. Não que você tenha que ir lá, é um ambiente hostil, é um ambiente difícil, é um ambiente que a pessoa tem que ter uma estrutura psicológica para aguentar aquilo, Exato. porque é um lugar de sofrimento, sim, é um lugar de problema, sim, mas também é um lugar de oportunidade. Eu aprendi com as denominações religiosas que vão lá dentro, né, e aprendi isso lá, que diz o seguinte: é um lugar de oportunidade. Sim. É um lugar em que aquela pessoa que está ali, ela tem a oportunidade de repensar para ela tentar tomar decisões diferentes daquela que levou ela lá para dentro. Porque quem colocou o preso lá dentro não foi a polícia. Foi ela Tampouco mesma. foi o juiz, foi ela mesma que cometeu uma decisão equivocada. Então o Estado tem que fazer o seu papel para criar oportunidade, para mostrar para ela assim: você errou, hein? E se errar de novo, vai voltar para cá. E o problema é que enquanto vai e volta, quando vai lá fora, causa prejuízo, mata, E traz mais gente. traz mais gente, e aí a gente tem um número absurdo de pessoas, tem um técnico aí, tem um agente, né, que é importantíssimo nesse papel. Sim, todos. Não adianta só O a gente sistema precisa ter a força, é precisa organizado. ter a vigilância, tem que ter, a polícia penal tem que ser forte, tem que ser prestigiada, tem que ser respeitada e tem que ter o seu trabalho reconhecido. Sim. Né, quando a gente fala de segurança, Vânia, eu sou policial civil, sou delegado. Todo mundo vai lembrar do policial militar, vai lembrar do policial civil, do policial federal, tem que lembrar do policial penal. E aí lá no universo do policial penal tem o agente de execução penal. Porque se não tiver o agente de execução penal, dentro de um pouco do que a gente falou aqui, fazendo a classificação, fazendo o que tem que fazer, o tensionamento entre o preso e o agente do Estado que está ali, ele fica inviável. A E gente o é linha de frente. objetivo da pena não é atingido. Exato, e o objetivo da pena não é atingido, ou seja, o Estado falha, mesmo com o preso estando ali. Sim. E aí eu vou dizer para aqueles que acham que a gente não tem que fazer nada disso, porque isso aí, né? O problema é que a cadeia tem duas portas, né? Exatamente. Tem Ela uma de vai, entrada e uma de saída. Então, se a gente pega lá... Eu já Nós não tive, temos pena de eu já morte. tive uma metalúrgica, quando eu era mais novo, administrei a metalúrgica. Então, a gente pega uma matéria-prima, né? Se a gente estraga. Quando a gente devolve essa matéria-prima em forma de produto, né? Como é que a gente vai esperar que ela esteja melhor do que ela entrou? Ela vai estar pior. Exatamente. E é isso que a gente faz. Para que a gente faça melhor, a gente precisa reconhecer a importância da polícia penal, precisa reconhecer a importância do agente de execução penal
E só quem vai conseguir fazer isso é o próprio cidadão cobrando isso dos seus representantes, sejam os deputados, seja o governador, seja presidente, seja lá o que for. Tem que entender que a gente não vai ter segurança nas ruas, a gente não vai melhorar a segurança pública se a gente não olhar para esse pilar que é importantíssimo. Vou dar um minutinho para cada um de vocês encerrarem o programa. A palavra é de vocês agora. Carlos e Vânia, por favor. Bom, eu sou muito agradecido pela sua oportunidade, doutor Veloso, ter trabalhado, né, na SEAP, na sua gestão. E nesse período em que o senhor esteve lá, o senhor fez da SEAP anos-luz para frente. Tá? E eu me sinto muito honrado por estar aqui, né, sendo acolhido por essa... E agradecer a Vânia, que veio de longe, enfrentou um bate-volta. Ela veio de Minas Gerais, né, passou a madrugada viajando e vai voltar agora também. Isso não tem preço, Vânia. Muito obrigado por isso. Não, que isso. Então, eu também quero agradecer vocês, porque esse tema é um tema muito importante, né? Deve ser muito discutido mesmo. E eu pergunto aqui, a quem interessa discutir esse assunto? Interessa a toda a sociedade. A toda a sociedade. Né? Porque um indivíduo reintegrado, ele está beneficiando aqueles com quem eles vão se encontrar lá fora. É isso aí. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. Acompanha aí que já a gente faz outros vídeos e coloca aí. Se tem a ver com segurança, se tem a ver com o que interessa a todos nós, a gente coloca aqui. Isso aí. Obrigado, gente.